seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu, exaltado, exaltado, exaltado no céu, exaltado, exaltado, exaltado no céu, exaltado no céu. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Já tá, já. Estamos ao vivo, já. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Ali a gente já vai falar com as pessoas que a gente tem, pessoas que a gente quer. E outra discópica, como o irmão falou sobre Esther, que o pai dela, que criou ela foi Mordecai, né? Que criou Esther. Mas sabe que ela fez o rei voltar atrás com a decisão de matar o judeu. Por quê? Porque é pessoas que olham. Então ela não tomou a decisão de, como muitas ou muitos fazem, vamos atrás de
advogado, juiz, para resolver essa causa, não. Ela se pegou com Ela quem? correu para um mesmo seis, não precisa. Então, e com aquele convite que ela fez para aquele cantar, ele terminou o rei. Ele não pôde mais desmanchar o que ele tinha assinado, mas não deu que Mordecai fizesse. Cada um se E aquele que queria ver a morte de Mordecai foi a mão, a força que ele preparou para Mordecai mesmo foi enfocado não nela. só ele, como toda a família, porque era ali que mandava. Ele amou toda a família. Mas não é isso, a gente, mas eu fico vendo na televisão, a gente fica com o pessoal, quando tem algo velho, o pessoal esquece de Deus, fala muito alto, só ainda fala, mas quem tem as igrejas, gente, como os caras para que esse dia não tenha essa força que está antigamente, uma verdade. E eu gosto muito de Jonas, porque Jonas ele ficava terrível. Ele queria as coisas do jeito dele, ele queria que Deus fizesse assim, não era do jeito que Deus fez. E aquele pessoal que ia se destruir a cidade toda, a cidade do mundo, até os animais, quando o pessoal entrar em de oração, Deus viu e não. Aí Jonas, quando ficou revoltado, queria ver se fizeram, mas Deus conhece o meu coração do Senhor. Bateu uma carinha de oração e clama a Deus. Mas agora pela A verdade não vai fazer a verdade. eu fui reconciliado. Gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo Meu pai pela cruz. Esse amor meu pai está aí fora que os dois já estão sendo jogados lá no chão. me atraiu e eu sem palavras me aproximo. Leva, né? Pai, está aí na sua.
As ideias, a visão, a cultura, nossa, são não dá puxa, como é que ele conhece esse nome? Vai voltar um pouco sério. O vídeo da jovem na Amazônia, cadê a experiência que ele passou? Entendeu? Fico marcado. Não, mata os bichos. Tem monstro que é esse. Parece que tá tombado lá. É aquele menino Moisés, né? Você como é da bonita hoje, olha só, que linda. Ele vai vir, eu acho que o Tiago deve vir com ele. É, a irmã da minha falou. Até agora não chegou aí. Aí a irmã da minha falou que vai tomar de daí. Ele vai ficar uma boa. Aí, ninguém foi quase não vai tomar de daí. Quase que você trabalha. Tá chegando. Vai sair lá. Porque eu fui comer jaca. Eu fui comer jaca. Aí eu resolvi desfrutar da bocicada. Quando eu doido, eu agonia. Não, ele tá bem. Ui, desculpe, não me eu vou me deitando que eu chupei a boca. Tá ao vivo, meu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Minha filha está em casa já. Na tua universidade, escola de Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, sempre exaltado esse nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Legal!
Graças a Deus. Sem falar, brigadora. Tá certo? Tá falando da sua avó. Começar ou não esperar, não? Vamos começar? Começar, né? Não chegando a chuva. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos iniciar o culto, né, meus irmãos? Que a hora já está bem avançada. O irmão Tiago deve estar chegando. E vamos começar. Quando ele chegar, ele acompanha, né? Vamos orar, irmão. Santo Eterno Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade da gente estar aqui reunido na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que tire o medo do Teu povo. Que esse vírus que está espalhado, meu Pai, por aí no mundo,
causando tanto assombro, tanto medo ao povo. Mas que teu povo não seja tocado. Abençoa, Pai. Livra teu povo desse vírus, Pai. Não deixa, Pai, que nenhuma aflição, nem uma dificuldade venha, Pai, nos tirar da tua presença. Abençoa, Pai. Cuida de cada um, Pai. É assim que eu te oro, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu separei aqui em Mateus, capítulo 26. Vamos falar um pouco da morte e ressurreição de Jesus, né? Nós estamos num período que está chegando a Páscoa, né? E a gente vamos ler aqui em Mateus 26, começando do versículo 7. Mateus 26, começando do versículo 7. Aqueles que encontrarem, irmãos, se tiver um perna boa para ficar de pé em reverência à palavra. Amém, meus irmãos? Então vamos começar aqui, meus irmãos. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa do Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Então dos 12 discípulos chegaram, chamado Judas Iscariote, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhe entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: vão até a cidade, procure certo homem e digam: o mestre mandou dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como diz as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o senhor não está achando que sou eu, está?
E Jesus respondeu: quem está dizendo isto é você mesmo. Amém, irmão? Até aqui. Então, irmão, você vê como é que é a situação, né, meus irmãos? Pode sentar, irmão. Você vê como é que é a situação das pessoas. Hoje tem essas pessoas assim, irmão, que está abraçando a gente, está sentado numa mesa junto, estão querendo apunhalar a pessoa pelas costas. Assim foi Jesus. Jesus veio ao mundo e ele não merecia passar por isso. Mas você viu que estava escrito que ele tinha que passar. Nas escrituras sagradas estava escrito. Então você vê a cara de pau de Judas. Ainda teve a coragem de dizer para Jesus: mas o senhor não está achando que é eu que vou lhe trair, não? Eu já tinha traído, já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. E daí em diante, meu irmão, você vê o que Jesus falou para ele. Seria melhor nem ter nascido, né? Aquele que traiu o filho do homem, não era melhor para ele nem ter nascido. E hoje eu fico olhando, irmão, às vezes a gente diz assim: eu jamais eu faço isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado, irmão. Quando a gente passa a adorar qualquer coisa que não é a Jesus, nós estamos traindo ele. Você sabe por quê? Porque Jesus é o único que merece ser louvado. É o único que merece, meu irmão, a gente se curvar diante dele. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmão, para não estar adorando coisa do mundo. O irmão Rosimar trouxe aquela mensagem e não saiu da minha cabeça. Porque Amã queria que Mordecai se curvasse a ele. E ele não se curvava porque ele não ia se curvar diante a Amã, porque Amã não merecia que ele se curvasse diante dele. Mas diante de Deus nós todos temos que se curvar. Por quê? Porque Deus é Deus. Ele é o Deus do universo, é o Deus que criou isso tudo, meu irmão. E Deus, muita gente está passando por essa aflição. Mas a palavra de Deus diz o quê? É só um começo da dor. É como uma mulher que está esperando um neném chegar a hora do parto. Nós não devemos ficar aflitos. Lá em Isaías 41:10 diz o quê? Não tema, Deus está dizendo, não tema que eu estou contigo, não se assombre, eu sou o teu Deus. Então nós confiamos no Deus que a gente serve. Se a gente, como o irmão Rosimar falou, se a Bíblia é a palavra, se nós ler a Bíblia, está escrito aqui que Deus está nos protegendo. Se a gente ter fé, a gente vai alcançar a vitória. Por que a gente devemos desviar nossos pensamentos? Que não vai dar certo. Eu não tenho medo, irmão. A gente tem que se precaver. Porque Jesus, quando foi tentado, ele falou: não tente o Senhor teu Deus. Então a gente não pode estar fazendo qualquer coisa. Eu vou meter a mão num troço aí, ele não vai me morrer porque eu estou com Deus, eu não vou pegar essa doença. Não, a gente tem que ter cuidado com as coisas também. Mas que Deus está do nosso lado, está, meus irmãos. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então a gente, irmãos, somos pessoas, vamos se dizer assim, de Deus, abençoado. Porque eu acredito que a gente tem medo, a gente fica meio um pouco aflito. Mas a gente tem que parar e pensar: mas eu acredito em Deus. Eu levanto de manhã e entrego minha vida a Deus, a vida da minha família. Entrego essa igreja na mão de Deus de manhã cedo, quando eu levanto. Antes de levantar, sentar na cama e fazer isso. À noite a mesma coisa. Irmão, será que Deus não está te ouvindo? Se você está sendo uma pessoa fiel ali com Ele? É claro que Deus está te ouvindo. Está te ouvindo. Porque você sabe que aquela viúva, ela perturbou tanto o juiz que o juiz resolveu o problema dela. Ainda diz mais na palavra: será que Deus também não vai te ouvir, teus pedidos? Então nós temos que estar pedindo a Deus. Agora não é pedir e ficar em dúvida, porque tem gente que diz assim: o irmão Rosimar conseguiu isso, pediu a Deus e ele disse: foi Deus que deu a ele. Mas será que eu vou conseguir também? Já está pondo Deus à prova, está duvidando que Deus pode fazer. Então é isso, meus irmãos. A gente tem que acreditar e ter fé. Amém, meus irmãos? Irmão, vamos cantar um hino que é para poder a gente esquecer um pouco esses vírus que estão por aí, porque eles não vão passar perto da gente, porque Deus não vai deixar. Amém? Amém, meu Deus. É o 314 do cantor cristão.
em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, por seguro, descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor, junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém, Jesus, amém. 154. É o 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vim nas tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em
em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, graças a Deus, a gente tem que estar firme na promessa de Jesus. Nós não podemos temer a nada. Temos que estar firme e acreditar que a palavra de Deus diz o seguinte: que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, se a gente acreditar, irmão, tudo vai passar. Essa agonia do povo aí, o pessoal só fala nesse tal desse vírus, mas isso aí vai passar, irmão, em nome de Jesus. E a gente tem que acreditar que não seremos atingidos. Amém, meus irmãos? Porque Deus é muito bom. E acreditar é melhor ainda. Quando a gente diz que acredita em Deus, vamos pôr nossa fé em prática e estar firme nas promessas de Jesus. E aqui, irmão, eu quero ler esse último versículo aqui, onde Judas faz essa pergunta a Jesus. Quando ele pergunta a Jesus, então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o senhor não está achando que sou eu? Está? E Jesus respondeu: quem está dizendo isto é você mesmo. Amém, meu irmão? Então Judas, ele traiu Jesus e ainda na hora da ceia, ele ainda teve a cara de pau de perguntar a Jesus se Jesus estava achando que era ele que ia ser o traidor, que ia trair Jesus. Então, meus irmãos, eu quero dar uma oportunidade ao irmão Rosimar. Ele trazer um versículo, cantar um hino. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou deixar aqui sem precisar abrir a Bíblia. Se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias, no Salmo de número 91, irmãos, eu vou dar uma credibilidade no que a palavra do Senhor diz. Salmo 91, os irmãos estão abrindo, eu vou esperar. Salmos de número 91, primeiro verso. Todos já encontraram? Amém. O que diz na palavra do Senhor? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Irmãos, quando nós damos credibilidade, fé, no que diz a palavra do Senhor, ou eu creio, ou eu não creio. Você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, tem convicção da tua salvação, que Jesus Cristo lhe transformou, então a palavra é nossa fé. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. No verso 7 diz: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Amém. Tem pessoas, até no meio cristão, viu, irmãos, que eles abrem suas Bíblias no Salmo 91. Isso eu reprovo. É a palavra de Deus, sim. Por que eu reprovo? Eu conheci uma senhora católica lá em João Pessoa, quando eu morava lá, que a Bíblia dela, no Salmo 91, já era emendada de durex. Porque o tempo amarelou, desgastou as páginas e ela emendou com durex. Idólatra, reprovava os cristãos. Eu era muito perseguido por causa dela. Certo? Ela estava perdida no esconderijo do Altíssimo, cheia de...
falava mal dos evangélicos. Eu era uma das vítimas. Nós cristãos professa esta palavra. Professe, eu tenho que ter uma integridade com o meu Senhor Jesus. Eu tenho que dizer que realmente eu estou andando na... Voltando ainda para o Salmo de número 121, primeiro verso. O salmista Davi, ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me... Não. O meu vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Seria maravilhoso eu subir naquele monte que o povo chama a Serra da Mangueira. Até já subi até os prédios de Campina Grande. Quase que o vento me joga do outro lado, que eu sou muito pesado, né? Você subir em qualquer monte desses que tem ali, essas terras bonitas, ou se prostrar, olha, o meu socorro vem deste monte. Não! Nosso socorro vem do Senhor que fez a terra, que fez os montes. Então, irmãos, há uma perturbação na mente humana do povo aí. Meu Deus, a minha filha já não está mais na universidade, já está em casa, as escolas tudo pararam, e etc, e etc. Ou eu creio em Deus ou não creio. Pensa numa pessoa que não está nem um pouquinho preocupada com essa epidemia que está aí assolando o mundo. Eu não estou. Eu creio na existência da graça e na misericórdia do Senhor. As promessas do Senhor é que Ele diz que Deus guarda o seu povo. Então eu vou continuar crendo na palavra, só se eu estiver errado, estiver andando fora dos caminhos do Senhor. Por isso que eu trouxe este verso. Eu, para dizer que estou debaixo do esconderijo do Altíssimo, eu tenho que andar de acordo com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quando eu tomei posse do Salmo 119, verso 105, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então eu sou o quê? Conforme Romanos 8,14, que ele diz: aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Nós, igreja do Senhor, temos que andar de acordo com a palavra do Senhor, guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Eu vou terminar. Romanos 12, verso 2 diz o quê? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento em Cristo Jesus, para que experimenteis quais sejam as coisas boas e perfeitas e agradáveis a Deus. Ou eu vou andar de acordo com esta palavra, ou eu vou estar como Jesus falou. Não podemos servir a dois senhores. A palavra diz, Jesus diz que tudo isso iria acontecer. Peste, fome, guerra, etc, etc. Então, o povo de Deus, ele está ilícito de qualquer coisa desse tipo. Vem, veremos, mas nós seremos intocáveis. E se morrermos por qualquer outra situação dessa, nós teremos uma esperança. Colossenses capítulo 1, verso 27, a parte B diz o quê? Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. É isso, meu irmão. Confiar em Deus e o resto do mundo aí a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Mas não ficar desesperado, não ficar em pânico, porque, como o irmão já falou, né? Aqueles que andam reto, correto, fazendo as coisas que agradam a Deus, tem que estar fazendo o que a palavra de Deus diz, né? Quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, irmão, vamos para nosso dízimo de oferta. Tem uma criança aí para pegar esse envelope. Aqui, Cadô. Tá mandando. Fala da semana. Ela tá ali, ó. Tá comigo. Deixa eu aqui. Aqui.
A irmã Josenilda, nossa cantora oficial, por favor. Povo da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar, meu Senhor. Santo Eterno Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, Pai, porque o nosso irmão Tiago e o nosso irmão Moisés já está aqui presente. Eu quero te agradecer pela presença deles dois. Aleluia. Que o Senhor esteja abençoando essas vidas e abençoa, Pai, a tua igreja, Pai. Cada um desses que estão aqui, o Senhor esteja abençoando, cuidando, Pai, e guardando, Pai. Que estes vírus que está rodando por aí não venham nos atingir, Pai. Que sejamos guardados pelo Senhor, protegidos, que o Senhor, Pai, esteja nas nossas vidas e que a gente tem que confiar que o Senhor não vai deixar a gente ser atingido. Nós temos que ter fé, Pai. E abençoa, Pai. Abençoa teu povo. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa aqueles que não puderam chegar até aqui. Não sei qual o motivo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Abençoa, Pai, que essa cidade seja protegida. Abençoa as crianças. Abençoa nossas autoridades. Para que eles venham, Pai, trabalhar em prol do povo, trabalhar certo. Esquecer de estar fazendo tanta coisa errada. Pai, abençoa, Pai. Cuida, Pai. Abençoa os nossos irmãos que puderam ofertar e os que não puderam ofertar. Que o Senhor esteja protegendo e cuidando. Não deixa faltar o pão na mesa de nenhum, Pai. Que ele esteja sendo suprido nas horas que eles precisem da sua refeição, esteja lá na sua mesa, dada pelo Senhor. Pai, abençoa. Abençoa o nosso pregador, Pai, que vai trazer a tua mensagem. Que o Senhor esteja abençoando, dando sabedoria, Pai, e entendimento. Que a gente venha ouvir e venha entender o que ele está passando para nós e venha aprender, Pai. Para que a gente, Pai, entenda o que o Senhor está falando. Abençoa. Entrego nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor esteja abençoando de acordo com a tua vontade. Assim que eu te oro, já te agradecendo em nome do teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Amém. Só quero fazer alguns pequenos anúncios. Sexta-feira a gente vai estar na casa da Dani, a filha da irmã Taninha, às 7 horas, né, irmão? Confirmado. Então estaremos lá para fazer a reunião. E no sábado, como vai ter a festa da Belinha, aí eu acho melhor a gente marcar para o outro sábado a nossa oficina, né, de interpretação bíblica. Outra coisa, com relação ao coronavírus, tanta gente assim, né, eu acho que quando for necessário a gente vai fazer isso, né, tem ouvido os noticiários, etc. Apesar que aqui foi cancelado, né, as aulas das crianças, né, já a prefeitura, mas a gente segue nos cultos. O que a gente vai fazer? Né, que até a irmã Beta mandou mensagem para falar. A gente vai cancelar por enquanto o cafezinho, né, o café porque fica muito amontoado ali, então a gente vai estar cancelando por enquanto o café, mas a gente volta. E também se você não se sentir bem, se você estiver gripado, fique em casa, né? Se não quiser vir para cá, pode ficar em casa, assista o culto, graças a Deus tem online, a gente pode ver pelo Facebook. Então se você está gripado, fique em casa, né?
Então, por enquanto, são só essas medidas. E vamos continuar confiando no Senhor, porque Ele tem nos guardado, Ele é nosso Deus, mas nós temos que ter prudência também. Certo? Moisés, por favor. Meus irmãos, graça e paz a todos. Amém? Amém. Amém. É um prazer estar mais uma vez. Fazia um tempo, né, que eu não tinha vindo. A gente como os irmãos já sabem, a gente sem Alex saiu lá da igreja, acabou viajando, foi transferido, e aí eu fiquei como vice-moderador da igreja. Agora tem várias atividades para fazer lá na igreja, mas já falei com o Tiago para a gente vir vez por outra aí na quarta-feira. E só ratificando o que o Tiago disse sobre esse coronavírus, é bom assim que os irmãos entendam. Tem inúmeros pastores aí que estão sendo difamados porque estão cancelando os cultos. Nós vemos aí São Paulo, Rio, outras cidades que estão sofrendo muito com isso. Seria, acho que, uma falta de respeito da gente, primeiramente com as autoridades, porque diz a Bíblia que toda autoridade é constituída por Deus, e se ela pede que a gente não fique em aglomerações muito grandes, pode ser que aconteça o pior, como acho que a gente vinha falando no carro. Isso foi na Coreia do Norte, a Coreia do Sul. O governo pediu que não tivesse aglomerações, e aí um dos pastores disse que ia fazer o culto mesmo assim. Desobedeceu a ordem do país. Acabou que uma pessoa dentro do culto dele estava contaminada e começou a passar a quem estavam ali. Ou seja, ele gravou o vídeo pedindo perdão o erro que ele tinha cometido, porque ele passou por cima das autoridades. Entendeu? E eu acho que amor ao próximo a gente vai ter que ter nesse momento. Não é porque você é jovem, muitas vezes, porque você tem uma imunidade boa, que você vai dizer, eu vou e pronto, eu vou fazer isso. E os outros. É isso que se chama amor ao próximo, é você pensar no seu próximo. Entendeu? Então, o que nós vemos hoje na internet são pessoas que querem ser mais santas do que as outras. Dizer, fulano cancelou o culto porque não tem fé. Não é você ter fé, é você ter respeito com as outras pessoas e também você concordar com a sua autoridade do país. Entendeu? Amém, meus irmãos? Amém. Mas hoje nós vamos estudar um pouquinho de quem é Deus. Quem é Deus? Quem é o Deus da igreja? Sei que o Tiago falou que a gente pergunta só no final, mas eu queria saber com os irmãos, o que é que os irmãos entendem. O que é o Deus da igreja? Quem é o Deus da igreja? Quem é o Deus que nós servimos? Quais as características do Deus da igreja? É um Deus vivo. O que mais? Deus de provisão. Um Deus de provisão. O que mais? Salva, cura e liberta. Salva, cura e liberta. Quem é mais? Quem é o Deus que nós servimos? Todo-Poderoso, o Deus de amor. O que mais? O dono da minha vida. O dono da minha vida. Meus irmãos, nós vimos aqui várias denominações, várias características de Deus. Quem é o Deus da igreja? Quem é o Deus que a Bíblia ensina de quem é Deus? E hoje nós vamos ver alguns atributos de Deus, algumas características de Deus. O primeiro deles vai ser o Deus da Bíblia é um Deus criador. O segundo, o Deus da Bíblia é um Deus santo. Terceiro, o Deus da Bíblia é um Deus fiel. Quarto, o Deus da Bíblia é um Deus amoroso. E quinto, o Deus da Bíblia é um Deus soberano. Mas a pergunta é, por que nós devemos estudar sobre Deus? Qual é a importância de se estudar sobre Deus? E para a gente entender um pouquinho disso, eu queria que os irmãos abrissem comigo o João, capítulo 17, versículo 3.
João, capítulo 17, versículo 3. Hoje nós vamos ver alguns versículos para ver, mas primeiramente os irmãos abram aí. João, capítulo 17, versículo 3, que diz o seguinte: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor sempre tem nos abençoado, ó Deus. Abençoa nesse momento que nós vamos falar um pouquinho da Tua palavra, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui com aquilo que nós já vimos aqui, as leituras que foram feitas, as orações, as palavras que foram desferidas aqui, ó Deus. Que nós possamos sair aqui no final, ó Deus, revestidos da Tua palavra e mais compromissados com a mesma, Deus. É isso que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse versículo aqui que nós lemos é aí a chamada oração sacerdotal de Jesus Cristo, aonde Cristo está orando por sua igreja e sobre os seus filhos. E aqui ele começa pedindo a Deus. Se você der uma olhadinha aí no versículo 1 desse mesmo capítulo, ele vai dizer: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o Teu Filho, para que o Filho glorifique a Ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que Ele deste. E aí ele, no versículo 3, ele diz: e a vida eterna é esta, que Te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Meus irmãos, por isso que o estudo sobre Deus é algo importante. Diz aqui o texto que nós vamos ter a vida eterna. Mas segundo o texto aqui, o que é a vida eterna? Que nós acabamos de ler. O que é a vida eterna? Versículo 3, o que é que os irmãos entendem? O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. Tem muita gente que acha que a vida eterna é tudo. Ou porque tudo às vezes é muito vago, como a gente costuma dizer. Mas a vida eterna é você conhecer a Deus. E você já começa a conhecer a Deus aqui na terra. Quando você estiver junto a Deus é que você vai conhecê-lo mais e mais. Porém nós já gozamos dessa certeza de vida eterna aqui na terra. Por isso que a nossa lição é de conhecer mais a Deus. E por que nós devemos conhecer mais a Deus? Porque nós queremos ter um relacionamento melhor com Deus. Todo cristão ele tem que conhecer mais a Deus. Todo cristão ele não chega a um ponto máximo e dizer assim: eu já conheci tudo de Deus. É mentira. Sempre tem algo que ele vai conhecer de Deus. Sempre tem uma experiência que Deus vai falar ao seu coração. Por isso que essa doutrina de nós estudarmos da palavra de Deus é algo importantíssimo. Que é você conhecer quem é Deus. Os primeiros cristãos daquela época, eles sempre quiseram saber quem era Deus. Eles sempre tiveram vários artigos de fé onde eles falavam sobre Deus. E diante desses artigos de fé, nós vamos ver um dos primeiros atributos de Deus. Deus é um Deus criador. E onde é que eu acho isso? Onde é que Deus se revela um Deus criador? Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o que é que diz? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, meus irmãos, Deus criou tudo. Ou seja, Deus ele já existia. Não me pergunte de onde veio Deus, que eu não sei dizer. Isso é um mistério que só Ele sabe. Mas diz a Bíblia que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus já existia. Mas houve um princípio para Deus, onde Ele cria todas estas coisas. E diz mais a Bíblia que tudo isso, além de tudo aquilo foi criado, diz a Bíblia que Deus também, Ele criou os homens, não é assim?
Criou Adão e Eva ali. E diz a Bíblia que ele cria tudo, e ele diz assim, e eis que isto é bom. Mas quando ele cria os homens, ele diz o quê? Eis que é muito bom. Por quê, meus irmãos? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só existe um ser vivo aqui na terra que existe a imagem e a semelhança de Deus, que é o ser humano. Não adianta aí você que gosta muito de cachorro, de pássaro, seja o que for, chamar meu filho e dizer aquilo, ele não tem a imagem de Deus nenhum. O único que tem a imagem de Deus é o ser humano. Isso não quer dizer que você vai tratar o seu bicho lá que você tem de qualquer maneira. Não, porque ele é criação de Deus. Mas o que nós temos que entender é que a imagem que Deus coloca é do ser humano. Os atributos de amor, de tudo aquilo que nós entendemos, ele colocou no ser humano. E além de tudo mais, além de ter colocado esses atributos no ser humano, ele ainda deu ao ser humano a salvação. Ele não deu isso a mais ninguém, mas ele deu ao ser humano. Por isso que Deus é um Deus criador. Mas Deus, meus irmãos, ele vai criar todas as coisas por intermédio de uma pessoa. Vejam comigo, João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Quem achar, pode ler. João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. João, capítulo 1, versos de 1 a 3. Quem achou, pode ler. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos esse versículo que diz assim, no início era a palavra, no início era o verbo, de quem Deus está falando? Jesus Cristo. Então todas as coisas foram criadas em virtude de quem? Jesus Cristo. Não é como alguns pregadores dizem que você é o centro de Deus. Você não é o centro de Deus. O centro de tudo é Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas em virtude de Cristo. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, que Cristo governa tudo, que Cristo é soberano, porque todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. Agora veja comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Veja o que é que diz a palavra do nosso Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é o que? Aparente. Ele está dizendo, olha, pela fé nós entendemos que aquilo que foi criado pela palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, está algo bem interessante. Só quem crê nisso aqui é quem é crente, é quem crê em Deus. Só quem crê realmente que foi um ser, que foi Deus que fez o mundo, que fez tudo, somos nós que somos crentes. Por intermédio de quê? Não. Da fé. Intermédio da fé. Nós só cremos que foi Deus, que fez por intermédio da fé. É isso que ele diz no versículo 3. Pela fé entendemos. Quem não tem fé não acredita nisso. Quem tem fé acredita muitas vezes que o mundo veio do Big Bang. Houve uma explosão cósmica e tudo se formou. Quem tem muita fé, como antigamente, acreditava-se que o homem veio do macaco. Hoje quase ninguém acredita mais nisso. Mas por quê? Mas quem tem fé em Cristo, quem tem fé em Deus, acredita que Deus foi criado, o mundo foi criado através da sua palavra.
Deus fez tudo aquilo através da sua palavra. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Cristo foi o centro dessa criação. Tudo aquilo foi criado, foi em virtude de Cristo. Veja comigo, Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Quem abrir, pode ler. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Mas digno ao Senhor, nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Meus irmãos, de quem é que ele está falando aqui nesse capítulo 4? Quem foi digno de abrir o livro? Quem foi digno de ter a honra de Cristo? Existia um plano já eterno de Deus, e aí eu não vou entrar nisso, se Deus viu que o homem iria cair, ou se Deus quis que o homem caísse, eu não vou entrar nisso. Mas desde o início já existia um plano perfeito de Deus, de criar todas as coisas em virtude do seu Filho, virtude dele. E, meus irmãos, existe um dos documentos mais antigos da igreja, que algumas pessoas falam que é da Igreja Católica Apostólica Romana, mas não é. Talvez você sabe desse documento. Lembra do chamado Credo Apostólico? Que diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, desde o início, os primeiros cristãos queriam que as pessoas entendessem que foi Deus que criou todas as coisas. Ele começa dizendo: creio em Deus Pai, Deus fez tudo, Deus é o nosso Pai, Todo-Poderoso e que é o Criador dos céus e da terra. E por que eles fazem isso? Porque naquela época já tinha várias seitas que diziam que existia outros deuses que tinham feito isso e tinha aquilo. E hoje nós vemos a Igreja Católica Romana se apoderar desse credo. Mas não tem nada a ver com catolicismo romano, não. E isso aqui é uma declaração de fé que fala do nosso Deus, que fala de Jesus Cristo. Porque Deus foi aquele que criou todas as coisas. E Ele cria tudo isso por intermédio de Cristo. Tudo que foi feito por intermédio de Cristo. Sem Cristo, nada teria sido feito. Como eu disse, existia um plano já de Deus antes da fundação do mundo. Não é à toa que quando Ele vai falar dos crentes, Ele vai dizer que os crentes estão lá desde a fundação do mundo. Nós somos salvos antes da fundação do mundo. Ou seja, porque Deus criou tudo isso. E Ele cria em virtude de Jesus Cristo. Por isso que o Deus da igreja é um Deus criador. E a segunda característica do Deus da igreja é que o Deus da igreja é um Deus santo. Veja comigo, Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Se abrir, quem abrir pode ler. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Pode ler, irmão. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto nos diz que quem não te temerá, Senhor, porque tu és o quê? Santo. E é bem interessante qual é esse contexto aqui que ele diz isso. Ele está citando Moisés lá atrás, veja comigo versículo 3. Ele diz: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. E ele faz uma pergunta: quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Pois tu és o quê? Santo. Meus irmãos, o Deus da igreja é um Deus santo. E por ele ser, meus irmãos, um Deus santo,
é que nada existe de escuridão, nada existe sobre ele, nada. Abra comigo, 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Veja comigo. Quem abrir, pode ler. 1 João, lá no finalzinho, capítulo 1, versículo 5. A mensagem que Cristo nos deu é que amemos, anunciamos a vocês. Anunciamos a vocês. E é essa: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Escuridão, ou seja, meus irmãos, nosso Deus é um Deus puro. Ele é um Deus santo. E aí deixa eu abrir só um parênteses aqui nesse texto. Há um mês atrás, mais ou menos, uma igreja aí de um país teve que pedir desculpas a uma comunidade de negros. Porque, segundo eles, esse texto aqui é racista. Ele diz: a mensagem que dele ouvimos e o que anunciamos a vocês é o seguinte: Deus é luz e não há nele treva alguma. Para eles que estão lá, ele diz que treva, escuridão, preto, seja o que for, significa a nossa cor. Eu quis dizer isso porque muitas vezes nós vamos ouvir isso. Isso é isso que nós vamos escutar daqui para frente. A Bíblia, ela é machista, ela é homofóbica, a Bíblia ela fala sobre isso, a Bíblia fala sobre aquilo. Por quê? Negritude. Exatamente. A Bíblia fala sobre ou seja, então a Bíblia é uma Bíblia racista. E aí nós já vemos por aí pessoas que tiram palavras da Bíblia. Pessoas que tiram palavras da Bíblia. Os chamados testemunhos de Jeová, eles tiram versículos da Bíblia. E aí várias ideologias que querem fazer o seu discurso começam a fazer isso. Mas voltando àquilo que nós estamos vendo. O que diz aqui o texto é que Deus, ele é um Deus puro. Diz que ele é luz e que nele não existe treva alguma. O nosso Deus, meus irmãos, ele é um Deus santo. E talvez exista o texto mais conhecido que os irmãos conhecem. Isaías capítulo 6, versículo 3. O que é que diz? Isaías capítulo 6, versículo 3. A grande visão lá de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 3. O que é que diz o texto? E clamaram uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E é bem engraçado, meus irmãos, que quem eram esses que cantavam e diziam isso? Os serafins. Talvez sejam os seres que têm mais poder do que eu e você. Mas que diante de Deus eles não têm poder algum. Diante de Cristo não têm poder algum. E eles clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, meus irmãos, Deus, ele vê tudo. Não existe nada que vai passar aos seus olhos. E Deus é um Deus tão santo, tão justo, que ele não tolera pecado nem no meio do seu povo. Eu gosto sempre de dar exemplo. Lembra o exemplo de Acã? Deus diz: olha, vocês vão lá, façam de tudo lá, só não façam pegar os despojos daquela terra. E o que é que Acã faz? Coloca embaixo da sua tenda. E de uma hora para outra, chega aonde? Na tenda de Acã. Primeiramente eles saem, vão para uma guerra e lá eles perdem essa guerra, mais ou menos. E aí Josué clama diante de Deus e diz: mas Senhor, o que é que está acontecendo conosco? E aí Deus diz: existe pecado no meio de vocês. Meus irmãos, Deus, ele é um Deus santo. Deus, ele é um Deus que sempre vai caminhar com a sua igreja. Porém, na hora que ele vê que a sua igreja não quer
andar com Ele, Ele sempre vai corrigir a sua igreja. Porque Deus, Ele é um Deus santo. Ele é, como diz aqui, Ele é um Deus santo, santo e santo. Meus irmãos, todas as obras da mão do Senhor são santas. Veja comigo, Salmo 145, versículo 17. Quem abrir, pode ler. Salmo 145, versículo 17. O que é que diz o texto? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. E o que mais? Em todas as suas obras. Exatamente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. E santo em todas as suas obras. Meus irmãos, tudo aquilo que Deus fez foi santo. Tudo aquilo que Deus fez não existia iniquidade. Lembra de Adão e Eva quando ele cria? Quando ele cria Adão e Eva, neles não existia mal. Depois que eles se corrompem, é que o mal aparece. Mas o que Deus cria perfeito. O que vem aparecer depois de imperfeição, seja o que for, é o homem que faz. Mas tudo aquilo que Deus faz, Ele faz perfeito. E existem os seus fins para isso que Deus faz. Tudo aquilo que Ele faz é para a sua honra e a sua glória. Meus irmãos, e a santidade de Deus, ela também se revela na sua lei. Veja comigo, Romanos capítulo 7, versículo 16. Romanos capítulo 17, capítulo 7, versículo 16. Quem abrir, pode ler. Romanos 7, versículo 16. Pode ler, irmã. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é bom. Ora, o que, irmã? Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é bom. Ou seja, a lei é o quê? Boa. A lei é boa. Foi Deus que fez a lei. Deus fez aquilo para a gente cumprir. Porém, quando você se depara com a lei, você não consegue cumprir a lei. Porque diz a Bíblia que se você pisar em um, você pisou em todos. Não adianta dizer assim, eu guardo o sábado. Eu guardo o sábado, certo. Mas aí eu levanto falso testemunho, meu irmão. Pisei em todos. Não adianta eu dizer que creio em Deus, faço tudo, mas aí a minha adoração se revela em outra coisa. Não só em imagem de escultura, mas no meu filho, seja quem for, pisei em todos. Não adianta eu dizer que amo a Deus, como eu disse, se eu falo do meu irmão. Não adianta eu dizer que amo a Deus, que guardo isso, que faço aquilo, não sei o que, mas lá no meu esconderijo eu furto. Pisei em todos. Meus irmãos, ninguém nunca conseguiu guardar essa lei por completo. A Bíblia diz que só um que veio e fez isso, que cumpriu a lei, que foi Cristo. Jesus Cristo. Todos que tentaram fazer isso, tropeçaram. Porque, como diz Paulo, eu tento fazer o bem, mas não consigo. Eu sei fazer o mal que está dentro de mim. Esse eu sei fazer. Mas o bem eu não consigo. É isso que ele vai dizer. Por que, meus irmãos? Porque o nosso Deus, ele é um Deus santo. E até a sua lei é uma lei santa. E terceiro, meus irmãos, o Deus da Bíblia é um Deus fiel. Meus irmãos, a infidelidade é um dos pecados maiores, eu acho, do nosso dia, dos nossos dias. As pessoas querem muito que Deus seja fiel a elas, não é isso? Mas elas são infiéis a Deus. Elas todas as vezes corrompem a lei de Deus. E às vezes que estão passando num momento difícil, Senhor, por que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz de errado? E Deus muitas vezes falou com você. Por quê? Porque o Deus da Bíblia, ele é um Deus fiel. Deus não é um Deus infiel. Veja comigo, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Reconheçam, portanto,
O Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel e cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem a seus mandamentos. Veja só, ele está dizendo aqui, olha, reconheçam que Deus ama vocês. Se você vê em cima do seu capítulo 7, do seu versículo 7, dizendo assim, a eleição e a graça do Senhor, nesse mesmo capítulo. E ele começa dizendo assim no versículo 8, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o seu juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é um Deus fiel. Diz, olha, Deus tirou vocês de lá, mas o que é que vocês estão fazendo com Deus? Murmurando com Deus. Moisés um dia saiu, foi lá, recebeu os 10 mandamentos. O que foi que eles fizeram com Deus? Fizeram um bezerro para si. Quando Moisés estava lá, as pessoas queriam seguir a Deus. Quando Moisés sumiu, que faltou um líder diante de Israel, as pessoas começaram a adorar outro Deus. Mas Deus está dizendo aqui, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é um Deus fiel, e Ele guarda a sua aliança, e a sua geração, e a sua misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. A gente sabe que esse 1000 aqui é algo figurado. A gente sabe muito disso. O que Deus está dizendo aqui com esse 1000? É que Ele vai guardar sempre a sua aliança. Se você está com Cristo, se você está com Deus, Ele sempre vai nos guardar. Por quê? Porque Ele é um Deus fiel. Porém, meus irmãos, se nós somos infiéis, como nós já vimos, Deus ele não é infiel, mas Ele é um Deus fiel. Veja comigo, 2 Timóteo 2, capítulo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2, capítulo 13. Que diz assim, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar ao quê? A si mesmo. Meus irmãos, Deus é a própria fidelidade. Deus, como diz o texto, Ele não vai negar a si mesmo, porque Ele é um Deus fiel. Aquilo, meus irmãos, que Ele nos prometeu lá atrás, desde Adão e Eva, que disse, ó, eu vou mandar alguém que vai salvar vocês, Ele cumpriu. Ele disse, olha, vai vir alguém lá da mulher que vai pisar na cabeça da serpente e vai salvar vocês. Foi isso que Ele fez. Talvez você diga assim, mas Deus demorou. Demorou. Mas Ele não cumpriu a sua promessa? Cumpriu. Ele foi fiel. E diz a Bíblia que também Ele vai cumprir com a volta de Jesus Cristo. Se você vê Apocalipse aí vai dizer isso, como eu gosto de dizer, Apocalipse não é o livro do pânico, mas é o livro da revelação de Cristo. É aquilo que Cristo vai vir, que vai acontecer na sua vida. Por isso que Deus ele é um Deus fiel. E Ele não pode mentir ou não pode negar a si mesmo. Deus também, meus irmãos, a sua fidelidade está acima de tudo. Veja comigo Salmo 36, versículo 5. Quem abrir, pode ler. Salmo 36, versículo 5. Salmo 36, versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Está vendo? Como é, meu irmão? A misericórdia de Deus. E a sua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Ou seja, a fidelidade de Deus está em todo local. Como nós vimos aqui o texto, Deus é um Deus fiel. Embora que muitas vezes nós não queremos saber de Deus, mas Ele está conosco. E tem, meus irmãos, um texto clássico, que eu gosto muito desse texto,
Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 23. Isso. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E diz o versículo 23, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Veja só, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não estarmos, porque se não fosse essas misericórdias de Deus, jamais nós estaríamos aqui. E diz que mais o texto que elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade de Deus. Se Deus um dia fez uma promessa dizendo que ia mandar Jesus Cristo, que um dia ele iria voltar, é isso que nós temos que confiar em Deus. Eu não estou dizendo promessas aí que são feitas muitas vezes desses profetas de porta de não sei de quê. O que eu estou dizendo é que as promessas de Deus, não confunda as promessas de Deus com alguém que vem falar algo a você, não. As promessas de Deus é que um dia Cristo vai voltar. E tem mais uma promessa dele, que no mundo você vai ter aflição, mas tende bom ânimo porque eu venci. É isso que ele vai dizer, porque essa é a fidelidade de Deus. Mas além de Deus ser fiel, meus irmãos, Deus também é um Deus amoroso. E qual é o texto clássico que a gente conhece? João 3,16. João capítulo 3,16. Como é que diz o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja só que Deus amoroso. Aquele que crê em Jesus Cristo vai ser salvo. Aquele que está caminhando com Cristo vai ser guardado por Deus. E diz a Bíblia que ele manda Jesus Cristo para aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, mas que tenha a vida o quê? A vida eterna. Porém, meus irmãos, Deus também tem outra promessa. Além de ser um Deus amoroso. Ele manda o seu Filho para aquele que crê em Jesus Cristo vai ser salvo. Mas veja comigo o versículo 36 desse mesmo capítulo. João capítulo 6, versículo 36. Ele diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não terá vida, mas sobre ele está a ira de Deus. Ou seja, Deus manda. Jesus Cristo diz assim, se você crê em Jesus Cristo, você vai ser salvo. Creia nele que um dia você vai estar morando comigo, porque ele é o meu Filho amado e eu amei esse mundo de tal maneira que eu quis mandar meu Filho. Porém, se você não crê em Jesus Cristo, sobre você fica a minha ira. É isso que Deus diz. Deus é um Deus amoroso, mas Deus também é um Deus de justiça. E o amor de Deus, meus irmãos, ele faz nos amar sem influência. Veja comigo, Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 a 8. Veja o que é que esse texto nos diz. Tem gente que acha aí que Deus amou a gente porque a gente fez alguma coisa. Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 a 8. Ele diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque vossa era multidão mais numerosa do que todos os povos, pois vós eram menos número do que todos os povos, mas porque o Senhor o quê? Vos amava, e ele queria guardar o quê? O seu juramento que fizeram aos vossos pais. O Senhor vos tirou de mão forte e vos resgatou da terra da servidão. Moisés está dizendo assim ao povo: olha, Deus não escolheu vocês, Deus não quis tirar vocês lá do Egito porque vocês eram mais bonitos do que os outros, porque vocês tinham mais riqueza do que os outros. Não, foi porque ele quis amar vocês, porque ele quis tirar vocês daquela por conta da sua
aliança, do seu juramento que ele fez aos pais. E quando a gente vê isso aqui de juramento, nós voltamos daqui que nós falamos anteriormente, a fidelidade de Deus. Deus é um Deus fiel. Deus jurou a ele, aos pais, chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai aonde eu vou te mostrar. E Abraão não quis saber, foi. E Deus foi cumprindo as suas promessas ao povo. Por isso que Deus é um Deus fiel e Deus é um Deus amoroso. Deus, meus irmãos, é aquele que nos amou primeiro. Veja comigo, 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João 4, versículo 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: nós o amamos porque ele nos amou o quê? Primeiro. Meus irmãos, nós só amamos a Deus porque ele nos amou primeiro e enviou seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso que nós amamos a Deus. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, mas foi porque Deus nos amou. Deus, ele quis nos amar. E esse amor, meus irmãos, de Deus, ele é eterno. Esse amor de Deus, ele vai se perpetuando. Veja comigo Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Hoje tem muito versículo, né? Para a gente ver. Isaías 31, versículo 3. Aliás, Jeremias 31, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus está dizendo: olha, com um grande amor eterno te amei, e com as minhas misericórdias, porque eu sou fiel à minha aliança, eu te atraí, eu te chamei. Você é meu filho, porque desde o início eu te amei. E isso, meus irmãos, nós vemos que o amor de Deus é um amor soberano. Deus, ele atrai as pessoas. Veja comigo Romanos, capítulo 9, versículo 13. Um dos capítulos que causa mais confusão na Bíblia. Romanos, capítulo 9, versículo 13. Romanos, capítulo 9, versículo 13. Pode ler. Como está escrito: amei Jacó, porém mim aborreci De Esaú. Meus irmãos, esse é um dos textos que causa mais controvérsias. É assim: como é que Deus ama um e aborrece a outro? Amei Jacó e aborreci a Esaú. Mas a atrocidade de Jacó era para Deus. Exatamente. E aí, se você disser assim: por quê? Quem é esse Deus? Eu não sei, ele quis amar. Quando você tiver um dia, você pergunta a Pedro, a Paulo, seja o que for, por que ele fez isso? Entendeu? Mas diz a Bíblia que o amor de Deus, ele é um amor soberano. O amor de Deus, meus irmãos, como diz, ele ama a quem ele quer. Porque nós vimos que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho. Se você crê nele, você vai ser salvo. Mas se você não crê em Jesus Cristo, será condenado. Está sobre ele a ira de Deus. Por isso, meus irmãos, que o amor de Deus é um amor soberano. E esse amor, meus irmãos, de Deus, ele é imutável. Ou seja, esse amor de Deus, ele não muda. Volta um pouquinho Romanos capítulo 8, versículo 35 a 37. Romanos capítulo 8, 35 a 37. Diz assim a palavra de Deus: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você é um crente, você é um vencedor nessa vida porque Deus nos amou. Versículo 38 ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, vai nos separar diante de Deus.
Só que no versículo 35 ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o quê? Todo dia. Somos o quê? Reputados como ovelha a matador. A pergunta é: como é que Deus nos ama se todos os dias nós somos entregues à morte? Se todos os dias acontece algo de ruim com a gente, como é que Deus nos ama dessa forma? Mas ele dá logo a resposta embaixo, versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por uma coisa. Por quê? Porque ele nos amou. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus que muitas vezes as pessoas não entendem. Mas se eu sou crente, eu estou passando dificuldade na minha vida, eu estou passando por isso, como é que o Senhor me ama desse jeito? Mas diz aqui a Bíblia que nós vamos passar por tudo isso. Mas o amor de Deus nunca vai se apartar de nós. Porque Deus é um Deus amoroso e Deus é um Deus fiel. Amém. E por último, meus irmãos, o Deus da igreja é um Deus soberano. Veja comigo, Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Quem achar, pode ler. Salmo 115, versículo 3. Deus está no céu e faz tudo como deseja. Nosso Deus está no céu e faz tudo quanto deseja. Em algumas traduções diz: ele está no céu e faz tudo quanto lhe agrada. Em algumas. Não é assim que diz? Apraz. Apraz, exatamente. Meus irmãos, esse é um dos atributos mais contestados pelas pessoas. Porque se eu disser que existe alguém soberano em cima de mim, que manda na minha vida, o que é que eu quero? Eu não quero uma pessoa que manda na minha vida. Eu quero fazer a forma que eu quero. Eu quero ser igual a Deus. Eu quero fazer conforme eu me agrado. Por isso que, meus irmãos, esse é um dos atributos mais batidos, que as pessoas não gostam. As pessoas acham que é Deus. Eu não quero ninguém mandando em mim. Às vezes você não gosta nem da sua mãe mandando em você, né? Seu pai, seu marido, seja o que for. Imagine Deus, uma pessoa que você não vê. Uma pessoa que você escuta ouvindo a sua palavra e conversando com ele, mas você não pega em Deus. A não ser que você faça igual algumas pessoas aí que dizem que a vaca é um Deus. Aí você vai pegar na vaca. Mas você não tem como fazer aquilo. Imagine isso. As pessoas não querem um Deus que seja soberano, que faz como tudo lhe apraz, como lhe agrada e deseja. As pessoas querem um Deus de amor, que faça em virtude de mim. Porque se Deus fizer em virtude de mim, está bom demais. Mas diz a Bíblia que nem o mundo foi criado em virtude de mim, foi criado em virtude de Cristo. Ou seja, Deus é aquele Deus que faz com o que lhe agrada. Veja comigo, Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: que anúncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículo 10. Ele diz: olha, o meu anúncio, tudo aquilo que eu tenho feito desde o princípio, desde a antiguidade, que ainda não aconteceram, mas eu vou fazer conforme a minha vontade. Quando você vai lá para Êxodo, Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, você vai lá falar a Faraó. Você vai lá falar a Faraó. Porém, Deus mesmo vai dizer assim a Faraó: você vai falar a Faraó, mas eu vou endurecer o coração de Faraó.
Deus diz isso, ó, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele veja que eu sou Deus e que veja os meus poderes. E toda vez era assim. Se você for ver na Bíblia, quando o povo ia saindo, Faraó dizia, pode ir, vão embora. Quando eles iam saindo, Faraó encostava e levava o povo de volta. Quando você vai ver no final do versículo, diz assim, porque Deus endureceu o coração de Faraó. Porque Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é um Deus soberano. Ele faz conforme Ele quer. É difícil a gente entender isso? É muito difícil. É muito. Você vai morrer e não vai entender. Mas diz a Bíblia que Ele faz isso. Ele faz conforme a sua vontade. Pode dizer, irmão. Quando o irmão estava me ensinando aquela parte de Deus aborrecer, amar Jacó, aborrecer Esaú, há uma pergunta. Pode dizer. Quem era a mulher de Abel? Não, de Caim. Quando Deus, ele fugiu para uma terra, Sim. ele ia casar, tal. Certo. Essa mesma questão aí também. Isso, a grande questão aí de quem era a mulher de Caim, entendeu? Aí, claro, a Bíblia, se a gente for seguir a Bíblia, nós vamos ver que Adão teve filhos e filhas. Isso, Adão teve filhos e filhas. Provavelmente ele casou com uma das suas irmãs. Porque se nós formos ver, quando depois é que Deus estabelece a sua lei e diz que não pode mais casar. Não pode. Ou seja, mas naquele momento, para que a terra fosse povoada, tinha que acontecer isso. Porque senão a gente vai dizer que, igual algumas pessoas dizem que não, ele teve relação com algum animal, aí nasceu um ser humano. Não. Nós temos que crer que a Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas. Não, teve filhos e filhas. Mas eu trago uma versão bíblica aqui para o nosso entendimento, né? Sim. Que nós temos em Deuteronômio. Pode dizer. 29, também o versículo 29. Isso. Versículo, diz o quê? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Ou seja, as coisas encobertas são para Deus. E nem tudo há uma resposta para nós. São mistérios de Deus que Deus não quis e que Ele não deu direito para que o homem soubesse. Revelar. E aí deixa eu dizer algo mais claro aos irmãos. Vamos lá para Romanos, capítulo 1. Para a gente caminhar aqui mais um pouco. Romanos, capítulo 1. Isso que o irmão falou. As coisas que Deus não quis revelar, Ele não revelou. Romanos, capítulo 1. E aí nós vamos ler o do versículo 18. Ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprime a verdade de Deus. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus, Deus fez o quê? Manifestou a eles. Olha, aquilo que Deus quis saber dele, Ele manifestou a gente. Seja quem é crente, quem é ímpio. Se o ímpio olhar, vai ver que Deus fez. Existe alguém que fez alguma coisa. O sol, a lua, seja o que for. Ou seja, Ele manifestou. Porque Deus lhe manifestou. Aí, versículo 20 ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. E eles são percebidos por meio das coisas que Deus fez. E aí, o que é que acontece? Versículo 21 ele diz que os homens, tendo conhecimento de Deus, não deram graças a Deus. Versículo 22 ele diz: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Versículo 23, trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante de homens, de aves e de quadrúpedes e répteis. Isso aqui, meus irmãos, é bem interessante. Esses homens, eles quiseram saber mais de Deus. Caiu no seu coração. Então eles quiseram mais saber de Deus e esses raciocínios dessas pessoas se tornaram nulos diante de Deus. E o seu
coração ficou obscurecido. E é isso que muitas vezes acontece com algumas pessoas, como o irmão mesmo citou aí no texto, querem saber as coisas de Deus. Tudo que Deus revelou está aqui. Aí o cara diz assim, mas de onde veio os dinossauros? A Bíblia diz que teve animais gigantes. Aí o cara começa a... Não, veio disso, veio daquilo, morreu não sei o que, tal, certo? Mas a Bíblia diz o quê? Não, a Bíblia não fala nada, então eu me calo. Eu me calo. Pode dizer, irmão. Quando Deus falou, faça-se luz, no dia seguinte, faça-se isso, aí no dia seguinte, ninguém sabe, de um dia para o outro, quanto tempo Deus, podia ser anos. Então pode ser que esses dinossauros existiam há milhões, ninguém sabe. Isso, exatamente. É uma previsão que, como diz lá em Pedro, né, que 1000 anos para o céu e um dia para o outro. Isso. Entendeu? Exatamente. Então ninguém sabe, um dia para o outro que Deus criou uma coisa, quanto tempo foi. Isso. E isso, meus irmãos, é o que requer de nós. É a gente muitas vezes não querer saber muitas coisas. O que Deus revelou está aqui. Então é isso que nós devemos saber. Talvez ler outras coisas sim, mas não colocar isso como a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa que nós temos. E eu encerro, meus irmãos, com Efésios, capítulo 1, versículo 11. Veja comigo, Efésios, capítulo 1, versículo 11. O Deus da igreja é um Deus soberano. Efésios 1, versículo 11. Diz assim, nele, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, e segundo o conselho da sua vontade. Meus irmãos, quando Cristo nos chama, é porque Ele já tinha um plano nas nossas vidas. Por isso que tudo isso que Deus faz é conforme a sua vontade. Por isso, meus irmãos, que o Deus da Bíblia é um Deus criador, que fez todas as coisas e cria por intermédio de Cristo. Tudo foi feito por conta de Cristo. Deus, Ele é um Deus santo. Deus, Ele é um Deus que Ele é puro. E diz a Bíblia que nós devemos buscar a santidade diante de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que diz a Bíblia. Meus irmãos, o nosso Deus também é um Deus fiel. A sua fidelidade permanece conosco. Porque Ele sempre vai estar conosco. Ele fez uma aliança com os nossos pais. E agora Ele sempre vai estar conosco. Depois, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus amoroso. O Deus da Bíblia é um Deus amoroso. É um Deus que sempre vai amar as pessoas. Sempre vai amar aqueles que servem a Ele. Mas Ele não nos ama porque Ele viu alguma coisa em nós, não. Ele nos ama porque Ele olha Jesus Cristo por nós. Ele vê a imagem de Cristo em nós e Ele nos ama. Porque também diz a Bíblia que aquele que não crê em Jesus Cristo, sobre ele fica a ira de Deus. E por último, nosso Deus é um Deus soberano. Amém. E faz conforme a sua vontade. Querendo a gente ou não, mas Deus faz conforme a sua vontade. O que nós temos que fazer é confiar em Deus. Porque diz a Bíblia que a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Se você confiar em Deus, você vai ter isso na sua vida. Que aquilo que você quer, aquilo que Deus tem na sua vida é bom, perfeito e agradável. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Como disse Tiago, não sei se alguém tem alguma pergunta. Senão a gente encerra por aqui. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Amém. Quem está com a palavra? Tiago, irmão Antônio? Tiago, oração? Agradecer a Deus pela vida do Moisés, está aqui com a gente, graças a Deus. E domingo estaremos de volta para louvar e agradecer o nome do Senhor.
E continuar firmes, porque não é fácil. Não é fácil. Nosso papel é continuarmos firmes, confiando no Senhor, porque Ele é soberano. O mundo não fugiu do controle de Deus, Ele continua com todo o controle, com todo o poder, com toda a soberania dEle. Amém? Então possamos ficar firmes. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela palavra. Obrigado por conhecer mais de Ti, Senhor Deus, sabendo que Tu és soberano, Pai. Tu és fiel, Tu és santo, Tu és amoroso, Pai. Tu és todo poderoso, Pai. Obrigado, Pai, porque realmente o mundo, todo o universo está sob o controle de Tuas mãos. Nada foge do Seu controle, Pai. Então nós sabemos que doenças vão e vêm, que enfermidades, tudo isso pode acontecer, pode não acontecer, mas nós sabemos que o Senhor continua da mesma forma, da mesma maneira, e o Senhor realmente é um Deus poderoso, Pai. Todo poderoso, que não perdeu o controle de absolutamente nada, Senhor. Então que possamos realmente nos mantermos firmes em Ti, Jesus, confiando, sabendo que o Senhor sabe o que está fazendo, o Senhor sabe de todas as coisas, sabendo que nós devemos confiar em Ti, Senhor. Muito obrigado por isso. Abençoe os irmãos que não estiveram aqui, Senhor Deus, estejam guardando em suas casas e nos dê um bom descanso e um excelente dia, esse resto de semana, Pai. Muito obrigado por tudo, é isso que te imploramos e te pedimos no Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém.